Eu lembro daquele dia. Eu nunca esqueci. – 9 de julho, 12h07, horário de Brasília. Cerca de 2 horas atrás, alguns foram pegos de surpresa e outros já esperavam. Saiu o trailer Gladiador 2. Você vai ser a minha arma. Quem é você? Olá, eu sou o Wagner Moreira, esse é o canal 2 ou 1 com Café, canal onde você encontra as melhores dicas para cinema, mas de uma forma muito diferente. Ou seja, você assistirá vídeos rápidos de 2 ou 1 minutos capazes de fornecer elementos para que você escolha melhor o seu filme nos serviços de streaming e não fique perdendo tempo na escolha. E esse quadro é o de análise de trailers, e hoje nós vamos falar de Gladiador 2. Lançado nos cinemas em 2000, a história do general do exército romano, que foi capturado, virou escravo, depois virou gladiador, muitos conhecem. O filme conta a dramática trajetória de Maximus, general do exército romano, querido por Marco Aurélio e invejado por Cômodos, filho de Marco Aurélio. Com a morte de Marco Aurélio, Maximus é traído por Cômodos, perseguido, tem sua família assassinada e com isso vira um escravo. De escravo, torna-se o temido espanhol, gladiador que, de torneio em torneio, vai construindo seu nome até parar no Coliseu. Se você não conhece esse clássico moderno, não perca tempo, assista Gladiador. What we doing live? Echoes in eternity. 9 de julho, 12h07, horário de Brasília. Cerca de 2 horas atrás, alguns foram pegos de surpresa e outros já esperavam. Saiu o trailer Gladiador 2. E nós vamos conversar um pouquinho sobre as primeiras impressões causadas aí por esse trailer Gladiador 2. General Acácios, ainda há vitórias por vir. Roma tem muitos súditos. Eles devem ser alimentados. Que se alimentem de guerra! O que anima logo de cara é que o filme traz em sua direção Ridley Scott, responsável pelo sucesso do primeiro filme. O jeito de fazer cinema, a assinatura de Ridley Scott, ela está muito presente aqui, até mesmo desde a paleta de cores até as cenas de ação, envolvendo o confronto entre exércitos, aquelas cenas, aquelas tomadas aéreas grandiosas com proporções exageradas no bom sentido e muito sangue. O que já se sabia é que a história ela se passa em torno de Lúcius, filho de Lucila e sobrinho de Cômodos. Sendo o herdeiro legítimo do trono de Roma, algumas coisas acontecem nos bastidores do poder que Lúcius se distancia de sua mãe, Lucinda. A premissa a partir desse ponto é aquela que é previsível. Lúcio se distancia, acaba virando escravo e sua trajetória segue semelhante à trajetória de Maximus. Paul Mescal tem a difícil tarefa de interpretar o gladiador. É claro que uma grandiosa produção e tão esperada como o Gladiador 2 não poderia ser sustentada apenas por um ator não muito conhecido. Para antagonizar com Paul Mescal e com isso ajudar a segurar o filme, Pedro Pascal dá vida ao general Marcos Acácios. A partir desse momento o filme começa a ganhar peso através do seu elenco, mas não para por aí. Algumas cenas depois, quem nós temos o prazer em perceber? Ele, Denzel Washington. O que parece muito evidente no trailer, assim que nós assistimos, é que as pretensões de Macrinos, personagem de Denzel Washington, não estão pautadas apenas em negociar escravos, mas algo muito maior, envolvendo interesses de poder. E claro que não poderia faltar, ele está aqui, o Coliseu. E é claro que Ridley Scott não deixaria de usar o Coliseu como sendo palco para as maiores batalhas que com certeza você verá em Gladiador 2. As cenas de ação que são vistas no trailer empolgam um pouco, porém
Aqui fica a atenção para os efeitos visuais se realmente serão muito bem feitos, porque no contexto de Gladiador 1, as cenas de ação são mais práticas e, portanto, mais convincentes. Então a difícil tarefa que o Ridley Scott tem é equilibrar os mecanismos, os recursos de efeitos visuais com as cenas práticas de ação. Eu acredito que o Ridley Scott vai mandar bem. Do elenco original, eu posso até ter esquecido ou não ter percebido, mas a personagem com maior expressividade que retorna em Gladiador 2 é Lucilla, mãe de Lucius e interpretada por Connie Nielsen. Talvez uma das mais difíceis missões conferidas a um ator esteja justamente nas mãos de Joseph Quinn, que interpreta o sanguinário, lunático e esfomeado pelo poder Imperador Geta. E novamente retornamos ao primeiro Gladiador, onde temos na pele de Joaquin Phoenix o lunático Commodus. Sua insanidade foi tão bem interpretada por Joaquin Phoenix que você chega a odiar o personagem. E isso é um elemento essencial. Essa provocação, ela tem que acontecer no telespectador. O telespectador tem que sentir que ele tem raiva do vilão, que ele odeia o vilão. É claro que é muito cedo, o material ainda é muito pobre para ver, é o primeiro trailer que é lançado, então não dá para perceber muitas coisas, mas honestamente eu não me convenci muito bem sobre alguns personagens. Eu acredito que com mais tempo de tela eles possam me convencer, mas as primeiras impressões que eu tive do trailer, honestamente, eu estou sendo honesto com vocês, essa é a minha avaliação. Alguns personagens ainda não me convenceram. E o primeiro deles é Lucius. Não sei, Paul Mescal talvez esteja com a chance da sua vida. Quando Russell Crowe lá atrás deu vida ao General Maximus, é claro que ele não era tão conhecido, mas a sua expressividade, os seus olhos, eles convenciam bastante. Eu não consegui me convencer com Paul Mescal. E eu quero demais estar enganado, eu quero que esse seja o papel da vida de Paul Mescal, eu quero que ele se destaque, que ele entregue o melhor personagem possível. Eu não sei, eu acho que é nesse momento que nós percebemos como que um diretor ele consegue lapidar uma joia. Vamos ver se Ridley Scott consegue fazer isso com Paul Mescal. É bom lembrar que diretores consagrados também de vez em quando erram. É só lembrarmos de Alexandre o Grande e de Ridley Scott, que tinha tudo para ser um bom filme, fracassou nos cinemas e honestamente o filme deixa muito a desejar. Mas eu espero muito que Gladiador 2 consiga reviver essa emoção que nós tivemos no cinema, porque sim, eu me lembro muito bem, eu fui ao cinema assistir a estreia de Gladiador. E eu lembro da minha experiência de ter ido ao cinema assistir Gladiador. Nós fomos a um cinema aqui na minha cidade. Quando nós chegamos, as salas estavam cheias. Faltavam menos de 10 minutos para começar uma outra sessão num outro cinema, em outro shopping, em outra parte da cidade. Peguei a minha namorada, né? Hoje minha esposa, coloquei na moto. Eu acho que foi um dos dias que eu mais, eu até me arrependo um pouco disso, um dos dias que eu mais corri de moto. Chegamos lá, compramos os ingressos, conseguimos um lugar bacana para sentar e tivemos a nossa primeira experiência com Gladiador. Honestamente, eu nunca mais esqueço como eu fui surpreendido com um filme do qual eu não esperava muita coisa. Eu acho que não existe uma pessoa que tenha assistido o Gladiador, tenha visto a trajetória do herói, que não tenha torcido por Maximus e que não tenha se chocado com o final, quando ele se sacrifica em nome de uma boa causa e vai de encontro à sua família. Então você percebe aqui a responsabilidade que o Ridley Scott tem de dar continuidade a uma trajetória tão forte, tão pesada, tão marcante, que é a trajetória do General Maximus. Russell Crowe se manifestou há poucos dias atrás, se colocando como não favorável, digamos assim, a essa continuidade. Dá para entender um pouco do lado do ator, ou seja, um fechamento tão épico, tão bonito, talvez realmente não precisasse de uma continuação. O que nos faz aceitar com bons olhos, digamos assim, essa continuação é que ela está nas mãos do mesmo diretor.
mas não deixa de causar tensão nos fãs. Fazendo uma análise muito rápida e não saudosista do trailer, achei legal, mas eu não consegui ver nada de diferente que pudesse realmente me impactar, com exceção a esse detalhe do personagem de Denzel Washington, onde no seu olhar eu consegui, novamente, ver um pouquinho da maldade do detetive Alonso. Ou seja, nós temos aqui talvez a chance de vermos Denzel Washington interpretando um vilão, digamos assim, de uma forma muito boa, como sabemos que ele faz muito bem, mas de uma forma tão impactante quanto vista lá atrás em um dia de treinamento. As cenas de ação parecem ter sido muito bem realizadas. Eu acredito que nessa parte Ridley Scott não peque, então nós teremos sim cenas de ação épicas, talvez capazes de fazer você pular da cadeira no cinema, espero. Vamos esperar aí um filme com duração de quase 3 horas, que é uma característica também dos filmes épicos do diretor Ridley Scott. E é aguardar 14 de novembro de 2024, 4 dias depois do meu aniversário e 2 dias antes do aniversário da minha esposa, né? Eu acho que serve para presente, tomara que seja um presente bom. Se você gostou dessa análise, deixe a sua mensagem nos comentários, curta o vídeo e o mais importante, siga o canal para você ficar por dentro aí das principais dicas. E como eu disse, dica de uma forma diferente, tá? Não é como todos fazem por aí não. É com objetividade, com bastante praticidade e focado em ajudar você a escolher melhor o seu filme de forma rápida. Até mais.